Alô, som. Alô. Ei, teste. Ei, teste. Ei, teste. Ei, teste. Ei, 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 teste. Puxar pra lá, né? E abrir em outro lugar, né? Pode? Beleza. Tá, vai arrancar no pé qualquer hora. Pergunta se tá pronto aí, Cláudio. Ei, ei. Saturou lá. Ei, teste. Aliás, vírgula. Onde haja uma matrícula de charme da rua. Acho que é nisso, tá do lado. Onde está matriculado aluno com jeito. Vai estar para a comissão, né? É corrido. Porque isso aqui é baseado numa lei estadual, tá? Municipal para escola municipal. Não, isso que eu peguei que eu falei agora. É para limitar Quando tiver aluno. Onde esteja matriculado. Se tiver um aluno especial, tem um limite de máximo de aluno. Ah, então eu tinha entendido errado. Eu entendi que era limitar o número de alunos especiais. Não, é o contrário. Aonde tem especial, limita o número de alunos. mas que na justificativa explica isso. Acho que aí tá certo, é assim mesmo. Não, mas depois dá É o que tá Não, mas se quiser escrito. para consertar só o texto, ele apresenta uma emenda. Depois dou na Não, mas vai para a comissão agora. Tá. Veja aí. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano legislativo de 2015. Peço ao nobre vereador Jair Godoy fazer a leitura do livro Minuto de Sabedoria. Alô? Deu lá. Deu. Enxerguei para ele. Boa noite a todos. Não fique a pedir as coisas. Os braços parados nada produzem. As mãos que não ajudam criam ferrugem. Trabalhe com entusiasmo e alegria, e o próprio trabalho trará com seus resultados positivos a solução de todas as suas dificuldades. Procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar, e dentro de pouco tempo terá alegria morando em seu coração.
Peço ao segundo secretário fazer a chamada. Celso Macedo, presente. César Ricardo de Souza. Cláudio Roberto Alves. Presente. Ismael José Gomes. Presente. Jair Godoy. Presente. Luiz Carlos Pereira. Presente. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Presente. Maurício Amaro. Presente. Ourivaldo Gonçalves. Presente. Roseli de Fátima Bento. Presente. Vicente Pavan. Presente. A ata da 15ª sessão ordinária de 2015, que esteve à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara, está em discussão. Não havendo discussão, a ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura do expediente. Projeto de Lei 77/2015. Projeto de Lei número 77 de 2015. Limita o número de alunos nas salas de aula que matriculam alunos com necessidades especiais. Autor Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Esse projeto será encaminhado às comissões competentes para exarar pareceres. Projeto de Lei Complementar 78/2015. Projeto de Lei Complementar 78 de 2015. Autoriza o município de Cerqueira César, através do Poder Executivo Municipal, conceder gratificação de 40% para motorista da educação e da providência correlata. Autor Executivo Municipal. Esse projeto também será encaminhado às comissões competentes para exarar pareceres. Projeto de Lei 79/2015. Projeto de Lei número 79 de 2015. Dispõe sobre a adoção de medidas para evitar a existência de criadouros para Aedes aegypti e Aedes albopictus nos locais determinados e da outras providências. Autor Jair Godoy. Esse projeto também será encaminhado às comissões para exarar pareceres. Projeto de Lei 80/2015. Projeto de Lei número 80 de 2015. Dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para a adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar situação de iminente perigo à saúde pública, para a presença do mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya. Autores Jair Godoy e Cláudio Roberto Alves. Projeto 80/2015 será encaminhado às comissões competentes para exarar pareceres. Requerimento 28/2015. Requerimento número 28 de 2015. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Pereira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Cerqueira César. Maurício Amaro, vereador desta Casa de Leis, abaixo assinado e identificado na forma regimental, requer de Vossa Excelência, ouvido douto plenário, seja encaminhado por ofício da mesa, requerimento ao Prefeito Municipal de Cerqueira César para que sejam fornecidos a esta Casa os seguintes informes e documentos. 1. Informar sobre o funcionamento do cemitério municipal nos finais de semana e ou feriados. 2. Informar quais servidores públicos municipais trabalham naquele local e que fazem jus ao pagamento de horas extras e ou participam de escala de revezamento a fim de manter o atendimento ininterrupto diariamente, quer seja nos feriados e ou finais de semana. 3. Quando o município fez o último pagamento de horas extras a cada funcionário e ou qual a quantidade de horas existentes no banco de horas de cada servidor que atende aquele setor e, se houver, qual a previsão das folgas acumuladas. 4. Enfim, se está garantido a abertura do cemitério e o funcionamento normal no próximo
dia 2 de novembro de 2015, dia de finados, e quantos funcionários estão escalados para esta data. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015. Maurício Amaro, vereador. O requerimento do vereador Maurício Amaro está em discussão. Senhor presidente, colegas, vereadores, só para deixar à disposição esse requerimento, caso algum colega queira, como já pediu Claudinho, queira subscrever, para o prefeito reduziu, como de fato havia necessidade de reduzir a despesa com hora extra para redução da folha de pagamento, só que pelas informações que a gente tem, o cemitério municipal não tem recebido nem hora extra e parece que não está tendo nem folga nas escalas. Então, a gente preocupado com o final o resultado desse acúmulo de horas, está antecipando ao prefeito um questionamento. Se tiver tudo ok, tiver uma escala de folga, uma escala de hora extra, de folga para descontar essas horas do banco de horas, ou se tiver sendo programado o pagamento dessas horas extras, tudo bem. Se não, tem que tomar as providências para que o funcionamento não seja prejudicado. Já visto que o trabalho dos funcionários do cemitério municipal não tem data pré-agendada. Então, muitas vezes, finais de semana e feriados, tem que ter alguém lá para fazer os atendimentos necessários. Então, a gente acha que também é um serviço relevante, assim como o da água, né, da manutenção de água, e também eu creio que da área da saúde. Então, são as áreas principais que tem que ter uma cautela diferenciada com relação à prestação de serviço extraordinário. Continua em discussão o requerimento. Não havendo discussão, o requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento 28/2015 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 29/2015. Requerimento número 29 de 2015. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Pereira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Cerqueira César. Maurício Amaro, vereador desta Casa de Leis, abaixo assinado e identificado na forma regimental, requer de Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, seja encaminhado por ofício da mesa requerimento ao prefeito municipal de Cerqueira César para que sejam fornecidos a esta Casa os seguintes informes e ou documentos. 1. Informar qual o motivo de máquinas terem feito escavações na área verde localizada abaixo da horta paralela ao antigo prédio da Vigor. 2. Informar quando será feito o reparo dos danos causados nas gramíneas que protegem as raízes das pequenas espécies arbóreas do local. 3. Quando o município fará a reposição da terra retirada e o replantio das mesmas, mantendo a preservação da referida área verde. 4. Enfim, se autorizado pela Secretaria do Meio Ambiente aquela devastação e qual a exigência do órgão na reposição das espécies prejudicadas. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015, Maurício Amaro, vereador.
O requerimento 29/2015 está em discussão. Com a palavra, o vereador Jair Godoy. Senhor presidente, colegas, até só dizer que ali foi, o Orivaldo trabalhou também lá, teve problema de tubulação, passa uma tubulação ali, desencaixou, acho que arrebentou o tubo, aquela vez que deu a chuva, por isso que foi feito. Na verdade não foi uma devastação, foi um conserto que teve que fazer, e não tinha como não entrar ali e fazer aquilo. Então esse requerimento eu vou ser contra ele por causa disso. O aterro já colocou a terra por cima do tubo, e como ali é muito brejo, está esperando um pouquinho para ver se não vai ter mais problema, que foi colocado pedra embaixo, drenado tudo, e provavelmente segunda ou terça-feira já vai colocar a terra de novo em cima e vai fazer o replantio de novo. Continua em discussão o requerimento. A palavra ao vereador Maurício Amaro. O requerimento é porque eu me assustei quando eu passei pelo local e vi aquela devastação. Em contato com o secretário do Meio Ambiente, ele não estava sabendo do referido. Normalmente, quando se faz alguma intervenção numa área que é proteção ambiental, no caso a área verde, tem que ter autorização da Secretaria do Meio Ambiente. É por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Continua em discussão o requerimento. Não havendo discussão, o requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento foi rejeitado por 6 votos contra 4. Moção 17/2015. Moção 17 de 2015, de apoio. A Câmara Municipal de Cerqueira César, por iniciativa dos vereadores Luiz Carlos Pereira, César Ricardo de Souza, Jair Godoy e Celso Baceto, nos termos do artigo 204 do Regimento Interno, depois de ouvido o douto plenário, vem manifestar total apoio à aprovação do projeto de lei número 180 de 2014, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que declara como patrimônio histórico, cultural e ambiental do Estado de São Paulo a bacia hidrográfica do Rio Pardo. Como todos nós sabemos, o Rio Pardo é um dos últimos rios não poluídos no Estado de São Paulo. No total, 15 cidades são beneficiadas diretamente por suas águas. A crise hídrica pela qual estamos passando nos fez perceber a importância da preservação de nossas fontes hídricas. O volume de água do Rio Pardo já começou a diminuir. Precisamos cuidar dele agora para que no futuro não falte água para nossos filhos. Requeremos, na forma regimental, após ouvido o douto plenário desta Casa, que conste na ata dos nossos trabalhos desta noite, votos de apoio à aprovação do projeto de lei que declara como patrimônio histórico, cultural e ambiental do Estado de São Paulo a bacia hidrográfica do Rio Pardo, dando-se ciência à ONG Rio Pardo Vivo, associação atuante na defesa do Rio Pardo. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015. Assinam Luiz Carlos Pereira, César Ricardo Souza, Jair Godoy, Celso Baceto. Eu queria pedir aos demais colegas que também assinassem essa moção. Todos conhecem aí essa história do Rio Pardo, aí estavam querendo fazer uma usina hidrelétrica, e existe uma ONG empenhada em não se permitir que se faça essa usina. Então pediria aos demais colegas que também assinassem a moção. A moção está em discussão. Não havendo discussão, a moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A moção foi aprovada por unanimidade. Nós vamos constar aqui que foi em nome da Câmara Municipal e vamos enviar um ofício aos amigos de Água Santa Bárbara e
Assembleia também, dizendo do nosso posicionamento. Indicações. Indicação número 71 de 2015. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior, vereador desta Casa de Leis, vem à presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal indicar o que segue. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que analise a possibilidade de entrar em contato com o Cerqueira César Futebol Clube e proponha o uso da piscina do clube para aulas de natação aos alunos matriculados nos projetos de contraturno da rede municipal ou até mesmo através do CMDCA. Como sugestão, os valores do uso do local podem ser abatidos de eventuais pendências que o referido clube tenha com o município. Justificativa. Como o município não possui uma piscina pública, a população carente fica privada de praticar a natação, um esporte completo, ótimo para a saúde e desenvolvimento dos jovens. Tal ação seria louvável por parte da administração municipal, que estaria incentivando a prática do esporte e também a inclusão social. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior, vereador. Indicação número 72 de 2015. Celso Baceto, vereador desta Casa de Leis, vem à presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal indicar o que segue. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal analisar a possibilidade de colocar placas de trânsito na Avenida Oscar Bodelão, nas proximidades das empresas Resitrans e da garagem da Suinocultura Rosseto, indicando a entrada e saída de veículos. Justificativa. Tal indicação vem evitar possíveis ocorrência de acidentes no local devido à falta de sinalização. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015, Celso Baceto, vereador. Indicação número 73 de 2015. Jair Godoy, vereador desta Casa de Leis, vem à presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal indicar o que segue. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal analisar a possibilidade da instalação de uma guarita nas proximidades da Fundação Casa. Justificativa. Tal indicação vem atender pedidos dos funcionários que usam o transporte de van e ficam desprotegidos do sol e da chuva enquanto aguardam a chegada dos veículos. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015, Jair Godoy, vereador. Indicação número 74 de 2015. Jair Godoy, vereador desta Casa de Leis, vem à presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal indicar o que segue. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal analisar a possibilidade de efetuar a pavimentação do início da rua Padre Julianete, nas proximidades do local onde está sendo construída a pista de skate. Justificativa. Tal indicação vem beneficiar os frequentadores da futura pista de skate, sendo que o local vai ser de muita movimentação e o trecho a ser pavimentado é pequeno. Sala das Sessões, 22 de outubro de 2015, Jair Godoy, vereador. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito para análise. Ofício 291/2015. Cerqueira César, 9 de outubro de 2015. Ofício 291 de 2015. Senhor presidente, conforme artigo número 2 da Lei número 1070 de 99, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cestas básicas a famílias vulneráveis, segue abaixo a relação das famílias beneficiadas no mês de setembro de 2015. Aqui consta uma lista com 45 famílias beneficiadas. Aproveitamos a oportunidade para apresentar votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ilza Alves Rocha Cassiolari, secretária municipal de Assistência Social. Esta relação está à disposição de todos na Secretaria da Câmara. 225.
Ofício 225 do CMDCA. Ofício número 225 de 2015. Cerqueira César, 14 de outubro de 2015. Senhor Presidente, na qualidade de presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, venho muito respeitosamente passar às mãos de Vossa Excelência prestação de contas referente à movimentação nos meses de julho, agosto e setembro de 2015. Ao ensejo, renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Helena Regina Esteves Pellicer. E anexo os documentos da prestação de conta. Este ofício a relação e as despesas também ficam à disposição de todos aqui na Secretaria da Câmara. Ofício da ONG Ação e Solidariedade. Cerqueira César, 7 de outubro de 2015. A Câmara Municipal de Cerqueira César. Os cuidados do senhor Luiz Carlos Pereira, presidente. Referente à nova diretoria da ONG. Prezados senhores, estou encaminhando para conhecimento dos senhores cópia da ata da Assembleia Extraordinária, realizada no dia 28 de setembro próximo passado, com a eleição da nova presidente e demais membros da diretoria da ONG Ação Solidariedade. A nova presidente será empossada dia 20 de outubro, portanto, todas as prestações de contas a partir desta data, bem como os assuntos pertinentes ao canil, deverão ser tratados diretamente com a senhora Laís Flávia de Souza. Aproveito para agradecer a colaboração dos senhores desde agosto de 2013, quando assumi a presidência da ONG, e permaneço à disposição para eventuais orientações e ou qualquer ajuda que se fizer necessária. Atenciosamente, Cacilda Andreoli, presidente. Quero aqui, em nome da Câmara Municipal, com a permissão dos demais vereadores, cumprimentar a Cacilda pelo tempo que esteve à frente da ONG e pela maneira como ela conduziu os trabalhos da ONG. Foi realmente um esforço muito grande por parte dela e dos demais colegas que trabalham lá, mas ela particularmente à frente da ONG, ela se dedicou inteiramente e como ela tem outros afazeres, tem mais compromisso, ela resolveu sair da presidência, mas ela merece os nossos aplausos pelo trabalho realizado. O ofício e a prestação de contas está aqui à disposição de todos. Ofício 17, 2015, da ONG Ação e Solidariedade. Ofício 17 de 2015. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Pereira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Cerqueira César. A ONG Ação Solidariedade tem o prazer de encaminhar para esta Casa de Leis os relatórios referentes à prestação de contas dos repasses recebidos da Prefeitura no terceiro trimestre de 2015, bem como o devido parecer do Conselho Fiscal. O relatório de atividades do Canil Gatil será enviado para o e-mail de cada um dos membros, visando redução de custos com cópias. Agradecendo a atenção e colaboração que sempre recebemos, atenciosamente, Cerqueira César, 9 de outubro de 2015, Cacilda Rodrigues de Oliveira Andreoli, presidente. Como eu acabei de dizer, a Cacilda foi muito prestativa e muito presente na prestação de conta da ONG. Então ela está enviando à Prefeitura e com cópia para nós aqui. Está à disposição de todos. Recebemos aqui uma carta da CPFL e tem alguma coisa a ver com a iluminação e esse projeto de lei que virá tramitar aqui na casa. Carta do Poder Público, número 144 de 2015, CPFL Santa Cruz, Piraju, 25 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor. Pelo presente, a CPFL Santa Cruz vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que sejam incluídos na LOA, Lei Orçamentária Anual de seu município,
conforme determina a legislação vigente, as informações e ou valores decorrentes do consumo de energia elétrica, de outras obrigações contratuais e convênios mantidos com a CPFL Santa Cruz, no sentido de provisionar recursos para os seus respectivos pagamentos. Dentro das regras que regem a edição da LOA, deverão ser considerados também os impactos das ligações de novas unidades consumidoras, próprios públicos, expansão do sistema de iluminação pública, unidades de serviço público, etc., e do aumento de consumo de energia elétrica, bem como de outros fatores relevantes. Conforme correspondências anteriores, destacamos ainda que, com base no artigo 218 da Resolução Normativa 414 da ANEEL, de 9 de setembro de 2010, ocorreu em janeiro de 2015, exceto para os municípios que obtiveram liminares contrárias, a transferência dos ativos de iluminação pública à pessoa jurídica de direito público, que passou a ser o responsável pelos serviços de elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública. Sendo assim, necessário se faz também a inclusão das estimativas desses novos custos. Considerando o exposto acima e no aguardo de manifestação da municipalidade representada pelo chefe do Poder Executivo, informamos que nosso consultor de negócio, Luiz Henrique Cote, aí dá o celular, está à disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Renato Lucas de Freitas, gerente de serviços comercial. Esta carta estará também, está aqui à disposição de todos aqui na Secretaria. Convite para a audiência pública, execução do segundo quadrimestre de 2015. Convite de audiência pública, execução do segundo quadrimestre de 2015. Luiz Carlos Pereira, presidente da Câmara Municipal de Cerqueira César, convoca os senhores vereadores, associações de bairros, representantes de classes e munícipes em geral para audiência pública a realizar-se no dia 28 de outubro de 2015, às 15 horas, na Câmara Municipal de Cerqueira César, com o objetivo de, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º e parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, discutir com a sociedade a apresentação pelo Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2015. Luiz Carlos Pereira, presidente. Convite para a audiência pública da LOA 2016. Convite à audiência pública da LOA 2016. Luiz Carlos Pereira, presidente da Câmara Municipal de Cerqueira César, convida os senhores vereadores, associações de bairros, representantes de classes e munícipes em geral para a audiência pública para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre o orçamento, programa do município para o exercício financeiro de 2016, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2015, às 20 horas, na Câmara Municipal de Cerqueira César, situada à Rua Major Arthur Esteves, número 121, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Luiz Carlos Pereira, presidente. É importante que todos já anotem na sua agenda os compromissos já aqui para estas duas audiências aí. Edital de convocação para a sessão extraordinária. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se dia 29 de outubro de 2015 às 20 horas. Pelo presente edital ficam convocados os senhores vereadores para comparecerem à sessão extraordinária a realizar-se às 20 horas do dia 29 de outubro de 2015 na sede da Câmara Municipal, especialmente para deliberação da seguinte ordem do dia. 1.
deliberação e votação das contas da Prefeitura Municipal de Cerqueira César relativas ao exercício de 2012, processo do Tribunal de Contas 1683/026/12. Câmara Municipal de Cerqueira César, 20 de outubro de 2015. Luiz Carlos Pereira, presidente. Todos já tomaram ciência? Isso aqui é uma reunião extraordinária para discutir e votar as contas da Prefeitura Municipal do exercício 2012. Então, as pessoas que estiverem nos assistindo já ficam também convidadas à reunião. Não havendo mais nada a ser tratado no expediente, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Algum problema aí? Energia, alguma coisa? Vamos passar direto? Direto. Pode ir no banheiro. De repente acaba a força aí. Assim que todos estiverem, vamos continuar os trabalhos, porque pode ocorrer uma queda de energia aí e prejudicar o nosso trabalho. Vamos reiniciar o nosso trabalho. Está reaberta a sessão. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei 72/2015, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Honraria e de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo número 05 de 2015. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorária cerqueirense à senhora Branca Josefina Matarazzo Rezende. A Câmara Municipal de Cerqueira César, através da indicação do nobre vereador Orivaldo Gonçalves, aprovou e a mesa diretora sanciona e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadã honorária cerqueirense a senhora Branca Josefina Matarazzo Rezende. Artigo 2º. A mesa diretora ficará responsável em marcar a data para entrega do título. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Cerqueira César, 14 de setembro de 2015. Orivaldo Gonçalves, vereador. Segue aqui junto o parecer da Comissão de Honrarias, favorável à tramitação. Assinado pelos vereadores Ismael José Gomes, presidente, Cláudio Roberto Alves, vice-presidente, Celso Baceto, secretário. Deixa eu só... A orientação jurídica da Câmara também é pela regular tramitação do projeto. E o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também vota unanimemente pela regular tramitação do projeto. Assinam Maurício Amaro, relator, e depois Maurício Amaro, vice-presidente, César Ricardo Souza, secretário.
Branca Josefina Matarazzo Rezende, nascida em São Paulo, capital, profissão biomédica, especialização microbiologia e laboratório de análises clínicas, formada em 1975 pela Universidade de Mogi das Cruzes. Trabalhou dentro da área de saúde em hospital e laboratório de análises clínicas. Em 1984, foi chamada pelo seu tio Salvador Firassi, proprietário da indústria Proteíndos em Cerqueira César, para analisar seu produto em percentual de cálcio, fósforo e flúor. Para realizar, fez estágio no laboratório da Ultra Fértil. Em abril de 1986, ela montou um laboratório na cidade de Cerqueira César, dentro da indústria Proteíndos, e necessitava do analista, onde foi feito o convite para vir morar aqui. Aceitou e veio trazendo contigo seus aparelhos, com os quais ela realizava as análises clínicas dos funcionários, principalmente exames de fezes, e quando positivo, a profissional fornecia a medicação. Em 1987, mais precisamente no dia 29 de outubro de 1987, se casou com Dirceu Rezende, funcionário e chefe da indústria. Em 1989, 25 de outubro, nasceu seu filho Gustavo Matarazzo Rezende, formado em administração pela Universidade de Maringá, mestrado e doutorado. Neste mesmo ano, faleceu seu tio Salvador Firassi. No ano de 1994, saiu da Proteíndos e ofereceu seus serviços juntamente com a sua aparelhagem própria para o então prefeito João dos Santos, que acolheu a ideia juntamente com o Dr. José Basílio Beltrán. O local de trabalho foi no posto de saúde, Postão, onde se aposentou em 2013. O projeto Decreto Legislativo 05/2015, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Honraria e de Constituição, Justiça e Redação, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto entrará para sua votação, que será secreta, e nas conformidades do artigo 224, inciso 2º do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da cédula de votação. Aí ele vai chamando, nós vamos rubricando e cada um vai votando. Na cédula tem. O primeiro quadradinho é favorável ao projeto e o segundo quadradinho é contrário ao projeto. Celso Baceto. César Ricardo de Souza. Cláudio Roberto Alves.
Ismael José Gomes. Jair Godoy. Luiz Carlos Pereira. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Maurício Amaro. Orivaldo Gonçalves. Foi sem óculos, vai errar o quadrinho. Roseli de Fátima Bento. Vicente Pavan. Convidar a vereadora Roseli e o vereador Cláudio Roberto Alves a
acompanhar aqui a apuração, por gentileza. Pode abrir, né? Vai. Primeiro voto favorável. Segundo favorável. Terceiro favorável. Quarto favorável. Quinto favorável. Sexto favorável. Sétimo favorável. Oitavo favorável. Nono favorável. Décimo favorável. 11º favorável. O projeto Decreto 05/2015 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 72/2015, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Honraria e de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 72 de 2015. Dispõe sobre a denominação da quadra de esportes do bairro Manuel Fernandes, o nome de Quadra de Esportes José Roberto Cortez, Cortezão. José Rosseto, prefeito municipal de Cerqueira César, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o projeto de autoria do vereador Ismael José Gomes e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a quadra de esportes do bairro Manuel Fernandes, o nome de Quadra de Esportes José Roberto Cortez, Cortezão. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cerqueira César, 18 de setembro de 2015. Ismael José Gomes, vereador. Vem com o parecer favorável da Comissão de Honrarias, assinado por Ismael José Gomes, presidente, Cláudio Roberto Alves, vice-presidente, Celso Baceto, secretário. A orientação jurídica da Câmara também é pela regular tramitação do projeto de lei. E o parecer da Comissão de Constituição e Justiça também vota pela regular tramitação do projeto de lei número 72 de 2015. Assinam Maurício Amaro, relator, e César Ricardo de Souza, secretário. O vereador quer ler a biografia? Biografia de José Roberto Cortez.
José Roberto Cortes, carinhosamente conhecido como Cortezão, nasceu em Cerqueira César no dia 18 de março de 1957, filho de Manuel Cortes Neto e Denair Araújo Cortes. Cortes, desde muito jovem, já atuava pelos principais times de futebol de nossa cidade. Muito habilidoso, seu futebol era disputado por várias equipes, mas o time que ele mais jogou e se destacou foi o do Cerqueira César Futebol Clube, que defendeu por 38 anos como jogador e técnico. Como jogador, ganhou diversos títulos entre torneios e campeonatos disputados em Cerqueira César e região, sendo o título mais importante a Copa Arizona de 1975, onde a equipe do Cerqueira César Futebol Clube venceu na final a equipe do Dom Bosco de Piraju por 1-0, sendo ele o autor do gol do título. Outro jogo marcante na sua carreira como atleta foi a vitória do Cerqueira César Futebol Clube sobre a equipe profissional do Noroeste de Bauru por 2-0, sendo o autor dos 2 gols. Como técnico, Cortes, ao lado do saudoso Mário Lanças, formou uma das maiores duplas vencedoras do futebol cerqueirense, conquistando vários títulos frente à equipe do Cerqueira César Futebol Clube, sendo o mais importante o tricampeonato regional de 85, 86 e 87. Na parte social, Cortes realizava um trabalho junto aos jovens de nossa cidade, incentivando a prática de esportes. Desenvolveu também esse trabalho na Fundação Casa com os internos em todas as modalidades de esporte. José Roberto Cortes faleceu no dia 24 de junho de 2010, deixando esposa, filhos e netos. O projeto está em discussão. Realmente, homenagem muito merecida. Todos os esportistas de Cerqueira devem guardar boa recordação do Cortes. Eu tive o prazer de ser campeão com ele no último torneio de veterano realizado aqui em Cerqueira, que ele participou. E então é realmente uma história do futebol de Cerqueira César. A votação será secreta nas conformidades do artigo 224, parágrafo 7º, inciso 2º do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da cédula de votação. Primeiro quadradinho, favorável ao projeto. O 2, contrário ao projeto. Celso Baceto. César Ricardo de Souza. Cláudio Roberto Alves. Ismael José Gomes.
Jair Godoy. Luiz Carlos Pereira. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Maurício Amaro. Orivaldo Gonçalves. Roseli de Fátima Bento. Vicente Pavan. Concluída a votação, quero convidar o vereador Luiz Henrique e o vereador Jair Godoy para acompanhar aqui a apuração dos votos. Um tira, o outro anuncia. Primeiro voto favorável ao projeto. Segundo voto favorável ao projeto. Terceiro voto favorável ao projeto. Quarto voto favorável ao projeto. Quinto voto favorável ao projeto. Sexto favorável ao projeto. Sétimo favorável ao projeto.
8º, favorável ao projeto. 9º, favorável ao projeto. 10º, favorável ao projeto. 11º, favorável ao projeto. O projeto de lei 72/2015 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 73/2015, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Honraria e de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 73 de 2015. Dispõe sobre a denominação da travessa que acessa a Rua Guerino Cassiolari com a Rua Mário Devec, no bairro Distrito Industrial. O nome de Alameda Cidebal Gardim. José Rosseto, Prefeito Municipal de Cerqueira César, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o projeto de autoria dos vereadores Vicente Pavan e Orivaldo Gonçalves e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a travessa que acessa a Rua Guerino Cassiolari com a Rua Mário Devec, no bairro Distrito Industrial, o nome de Alameda Cidebal Gardim. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cerqueira César, 14 de setembro de 2015, Orivaldo Gonçalves, vereador. Parecer favorável da Comissão de Honrarias. Vem assinado por Ismael José Gomes, presidente, Cláudio Roberto Alves, vice-presidente, Celso Baceto, secretário. A orientação jurídica da Câmara é pela regular tramitação do projeto, assim como o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que também é favorável à regular tramitação do projeto de lei. E vem assinado pelos vereadores Maurício Amaro e César Ricardo de Souza. Cidebal Gardim, nascido em Mineiros do Tietê, São Paulo, em 19 de abril de 1918. Filho de Anacleto Gardim e de Maria Vegian. Veio para Cerqueira César ainda na adolescência. De família humilde, teve pouco estudo, não chegando a concluir o ensino primário. Como jardineiro, ajudou a construir a Praça Carlos Gomes, hoje denominada Praça Irmãos Ferreira. Trabalhou também como sapateiro, fazendo botinas para o senhor José Carrum. Aprendeu a profissão de rádio técnico, estudando por conta própria em curso à distância ministrado pelo Instituto Monitor. Trabalhou ainda como operador cinegrafista, passando filmes no cinema dessa cidade. Com a chegada da televisão, empenhou-se completamente em fazer com que o sinal chegasse a todos os domicílios cerqueirenses. Construiu com recursos próprios o primeiro repetidor valvulado, o qual, instalado na torre da caixa d'água, distribui o sinal da TV Excelsior e TV Tupi aos munícipes. Chegou a criar extraoficialmente a Associação de Amigos da TV, cuja finalidade era arrecadar naquela época, idos de 1965 a 70, a mensalidade de 3 cruzeiros em cada domicílio para ajudar a custear a manutenção da repetidora, que por sua natureza exigia constantes idas até o local para a troca de válvulas e outros reparos. Subia várias vezes ao dia até o topo da caixa d'água para calibrar a antena que com os ventos saía da posição original.
Invariavelmente, esses fatos ocorriam à noite, debaixo de chuva, e Sidebal Gardim não media esforço para atender aos reclamos da população. Pela sua abnegação com a retransmissão da TV, podemos dizer que ele a carregou nas costas, enquanto a idade e a saúde permitiam. Fazia concertos em televisores, tanto em sua oficina como também atendia aos fregueses, indo em suas residências. Faleceu em Cerqueira César em 8 de abril de 2000, aos 82 anos de idade. Foi casado com Adrenalina Rodrigues Gardim, com quem teve 5 filhos. Ney Gardim, Nilson Gardim, Edil Gardim, Ednei Gardim e Eneide Gardim. Seu Sidebal Gardim era uma pessoa da sua época conhecida por todos os habitantes de Cerqueira César. Dedicava a vida de corpo e alma para retransmitir os programas de televisão na nossa comunidade. Sempre com serviço prestado sem qualquer remuneração. Trabalho voluntário feito durante dezenas de anos em prol da comunidade. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, a votação será secreta, nas conformidades do artigo 224, parágrafo 7º, inciso 2º do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da cédula de votação. Primeiro quadradinho, favorável ao projeto. Segundo quadradinho, contrário ao projeto. Seguida, fazer a chamada para a votação. Celso Baceto. Mas César Ricardo Souza. Cláudio Roberto Alves. Ismael José Gomes. Jair Godoy. Luiz Carlos Pereira.
Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Maurício Amaro. Orivaldo Gonçalves. Roseli de Fátima Bento. Vicente Pavan. Encerrada a votação, quero convidar o vereador Maurício Amaro e o vereador Celso Baceto para fazer a apuração dos votos, anunciando voto a voto. Primeiro, voto favorável ao projeto. Segundo, favorável ao projeto. Terceiro, voto favorável ao projeto. Quarto, voto favorável ao projeto. Quinto, voto favorável ao projeto. Sexto, voto favorável ao projeto. Sétimo, voto favorável ao projeto. Oitavo, voto favorável ao projeto. Nono, voto favorável ao projeto. 10º, voto favorável ao projeto. E 11º, voto favorável ao projeto. Concluída a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, vamos passar à explicação pessoal. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos inscritos. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, cidadãos aqui presentes, queria só fazer um convite aos senhores vereadores que amanhã, às 10 horas da manhã, vai estar visitando a nossa cidade o deputado federal Vinícius Carvalho, líder do PRB, que vai destinar aí uma emenda de 100 mil aí para a APAI e vai estar visitando a instituição amanhã. Ele vai empenhar já esse valor, já pegou os dados da instituição, mas vai estar visitando amanhã. Estou convidando os senhores para quiserem acompanhar a visita amanhã entre 10 e 10 e meia.
E no período, ele vai, na verdade, passar o dia aqui em Cerqueira, daí no período da tarde, a partir das 14 horas, vai vir aqui na Câmara para bater um papo com quem puder, tiver disposição para vir, o deputado vai estar aqui para a gente bater um papo à tarde aí. Eu fico o convite aí para todos os vereadores, para os cidadãos também que quiser comparecer para conhecer. O deputado na verdade, nem teve votos aqui em Cerqueira, está querendo expandir o trabalho dele para essa região, foi eleito mais por votos da capital, teve, na verdade, 0 votos aqui na cidade, mas tem um trabalho importante já na Câmara lá, já é o 2º mandato dele como deputado federal. Eu gostaria que os senhores pudessem conhecê-lo aqui. Fica o convite. Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Maurício Amaro. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, presentes na plateia, internautas, eu quero aqui as minhas saudações e fazer uma colocação a respeito do resposta ao requerimento que o senhor prefeito me enviou na sessão anterior. Vou fazer a leitura. É ofício 192/2015, Cerqueira César, 5 de outubro de 2015. Senhor presidente, temos a grata honra de vir à presença de Vossa Excelência para informar a essa colenda Casa de Lei, em atenção à honrosa indicação no requerimento 25/2015, mencionado no ofício 57/2015, que o município, em tratativa com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, está prestes a formalizar minuta de termo de cooperação técnica, a qual será submetida à apreciação desse órgão legislativo, concomitantemente com o pedido de instalação de unidade autônoma e criação do cargo de representante desse município ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, MDA, que será estabelecida na Rua JJ Esteves, 626, nessa cidade, o que ocorrerá em breves dias. Na oportunidade, renovamos Vossa Excelência, nobres vereadores, cordiais saudações. José Rosseto, prefeito municipal, encaminhado ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos Pereira, presidente da Câmara. Queria comentar que o prefeito respondeu 5 de outubro que em breves dias estaria instalando, e também cita aqui que enviaria a essa casa uma minuta do termo de cooperação técnica para ser submetida à apreciação desse órgão legislativo. Não foi enviado nenhum documento para a Câmara ainda a respeito disso. Portanto, não foi em breves dias, né? Já vai fazer um mês. Ele não está... Parece que o prefeito não está preocupado. Eu, César, também acho que o Vicente, já havíamos solicitado essa indicação. Na verdade, ele teria que indicar um servidor para fazer o treinamento no INCRA, para estar atendendo aos produtores rurais. Só que parece que não há interesse da administração nesse sentido, pois só agora, através do requerimento, que ele respondeu, mas também providências eu tenho acompanhado, não estão sendo tomadas nesse sentido. Tenho aqui um documento do INCRA, que os senhores podem ver no site da Receita Federal ou do próprio INCRA, que todos os imóveis rurais, eles têm que fazer tem um prazo para atualização e vinculação cadastral dos imóveis rurais para obter o CCIR ou o CAFIR, o cadastro, né, para aquele que ainda não é cadastrado, e o CCIR, que é o certificado dos que já estão cadastrados. E foi fixado um prazo. Os imóveis acima de 1.000 hectares já se esgotou o prazo. Foi 30 de setembro. Os imóveis acima de 500 hectares a 1.000 hectares, encerra dia 31 de outubro o prazo desse recadastramento.
de 250 a 500 hectares vai encerrar 31 de dezembro. Esse terceiro aqui é o que abrange a maioria dos imóveis rurais do nosso município. Preocupação aí depois de 100 a 250 hectares vai a 29 de abril de 2015. E de 50 a 100 hectares, 19 de agosto de 2016 é o prazo final para o cadastramento. O que significa esse cadastramento? O município passa a receber uma parcela do ITR, porque o CCR é um valor simbólico de recadastramento. Já o ITR é o imposto sobre o imóvel rural, do qual o município pode estar recebendo uma parcela, mas parece que o município de Cerqueira não está interessado. O problema é que os proprietários de imóveis rurais que querem regularizar a sua propriedade, fazendo essa vinculação cadastral que é obrigatório, estão se dirigindo à cidade vizinha, não tão vizinha, né, de Piraju, onde tem um representante, só que o servidor do município de Piraju, é claro, ele dá prioridade aos imóveis de Piraju. Então, quando sobra um tempinho, ele faz um cadastro de um ou outro imóvel de Cerqueira César a título de colaboração. E os imóveis de Cerqueira, a maioria, eu creio que uns 95%, estão sem esse cadastro. Então, quando forem no mês de... Já se perdeu, né? Em setembro e outubro foi feito o ITR, o município já perdeu essa parcela de arrecadação porque não tinha uma representação, então o INCRA não vai fazer esse repasse. E, ao passo de tartaruga que está se tratando esse assunto, eu creio que no próximo ano, em setembro, talvez não esteja instalado ainda essa unidade. E a opção que o produtor rural tem em fazer o seu cadastramento é entrando no site da internet, no site do INCRA, faz-se o pedido de vinculação, só que daí ele tem que, como ele não vai estar sendo atendido aqui no município, ele tem que enviar por correio cópia autenticada da certidão de matrícula, de documentos pessoais de todos os condôminos e aguardar a fila lá no INCRA para receber esse certificado. Então, eu peço para que o Executivo não só responda ao requerimento que em breves dias iria atender, mas que coloque em prática o que é necessário. Demais, eu quero desejar aqui, na próxima semana, o dia do funcionário público, dia 28 de outubro, que o Estado, por questão de... está alterando para dia 30 a data do feriado, portanto, dia 28 os órgãos estaduais estarão funcionando normalmente, e dia 30 é que vai estar sendo em comemoração do dia do funcionário público, emendando aí com o dia 2 de novembro, que é o finados. Agora, o município já houve a comemoração antecipada no dia 16, né, juntamente com o dia do professor. Então, 15 o dia do professor, 16 foi antecipado o dia do funcionalismo público. Demais, reitero aqui minhas cordiais saudações e me coloco à disposição para qualquer dúvida a respeito do que eu disse. Orivaldo Gonçalves. Boa noite, presidente, vereador, funcionário, plateia, internauta. Eu só queria agradecer a votação aí do título cidadão da senhora Branca.
Eu agradecer os vereadores, os funcionários, porque eu só indiquei, vocês ajudaram a votar. E sem vocês a gente não conseguia, né? Só agradecer isso, muito obrigado. E avisar o colega Maurício aí pela votação que ele votou do requerimento, eu votei contra, porque eu estive naquele serviço, sabe? Então não foi marcação, nada, só eu não tinha como eu votar o serviço que eu ajudei a fazer, né? É só isso, eu pedi desculpa aí, é só isso. E muito obrigado pelo apoio da Branca. Só isso. Roseli de Fátima Bento. Vicente Pavan. Senhor presidente, caríssimos colegas, funcionários e servidores dessa casa, cidadãos aqui presentes e demais cidadãos e cidadãs que me ouvem. Dia 15 que se passou, comemorou-se o Dia do Professor. Ao meu ver, e por pertencer a essa categoria de trabalhador, eu tenho a certeza absoluta que a mais nobre, a mais importante profissão, sem detrimento das outras, que também são importantes, a profissão de professor é a mais importante que existe, pois é dela que saem todos os outros profissionais. Só existe o médico, existe o advogado, existe o construtor, o engenheiro, o cirurgião dentista, enfim, todas as outras profissões, porque existe o professor. É aquele que, desde os primeiros tempos, orienta as crianças que estão em formação, até na sua personalidade e nos seus conhecimentos, transformando aquelas crianças em cidadãos e cidadãs úteis e essenciais para a comunidade. Quero então, nessa oportunidade, embora seja data posterior, parabenizar não somente aos professores da nossa comunidade, mas a todos os professores deste planeta azul. Ontem também foi o dia do Gari. O Gari também é uma profissão altamente importante, que são eles os responsáveis para manter a limpeza da comunidade. É uma profissão de certa maneira, até não muito, é uma profissão insalubre, né? Mas que eles fazem esse serviço com dedicação. E na maioria das cidades a gente sempre vê o Gari trabalhando com prazer e felicidade, levando alegria a todos. No próximo dia 28 será comemorada a data do Dia do Servidor Público. Parabenizar todos os servidores públicos da nossa comunidade e de todo o nosso país, né? Quero lembrar os colegas também que amanhã haverá uma sessão de desagravo às 19 horas na sede da OAB, em relação ao antigo juiz de direito que passou por aqui e que causou muitos dissabores perante a classe de advogados aqui da nossa cidade, e inclusive advogados de fora. Então, a OAB vai fazer uma sessão de desagravo amanhã às 19 horas e outro dia esteve presente aqui o presidente da OAB, fazendo o convite, estou lembrando aos colegas que foram convidados naquela oportunidade, para que, se tiverem oportunidade, ir amanhã lá na sede da OAB às 19 horas. O Luiz Henrique fez aniversário dia 17, né? E o Fernando vai fazer aniversário dia 27 desse mês. Depois
promoção do Espaço Verde Hotel. Vamos comemorar o aniversário do nobre colega e do nobre servidor. E sugerir aqui a direção desta Casa de Leis procurar o Banco do Brasil de Bauru, né? Quem sabe numa negociação nós adquirimos aquele prédio onde hoje é o Banco do Brasil, onde antigamente era a Caixa Econômica, para levar a Câmara de Vereadores para lá. Fica aí, no ano passado a gente tentou isso daí, mas não havia ainda a possibilidade das duas agências se unificarem. Então, nós não fomos até lá, mas agora, a partir de janeiro, as duas agências irão se unificar e transformar numa só e vai ser transferido aqui para baixo. Aquele prédio ali, eu acredito que seria muito bom para os trabalhos legislativos. Sem outro particular, né? Quinta-feira que vem nós vamos estar aqui numa sessão muito importante, que é uma sessão extraordinária para discussão e votação das contas da Prefeitura Municipal relativo ao exercício de 2012. Boa noite a todos, muito obrigado. Celso Baceto. César Ricardo de Souza. Dispenso. Cláudio Roberto Alves. Ismael José Gomes. Senhor presidente, nossos colegas, plateia. Vamos falar só as indicações, que hoje tem bastante indicações boas. A do colega Jair, lá do final, já do assalto para chegar até a 9 de julho, onde está sendo construído a pista de skate. Só lembrar o senhor prefeito, não esquecer, já fiz um pedido também, não foi atendido agora, para fazer esgoto, cavidade de rua, que ainda não tem esgoto. Estão usando fossa ali, já reclamaram várias vezes. O sabe que fossa na cidade hoje não é permitido. Infelizmente, eles estão usando fossa por falta de esgoto. Então, você pode atender o pedido do senhor para fazer o assalto, que providencie o esgoto antes de eu fazer o assalto. Bom, hoje foi lido, encaminhado às comissões aí, um projeto da autoria do prefeito, que é das 40% de gratificação aos motoristas da educação. Esse projeto está dando muito o que falar na cidade aí. Eu ainda acho que o prefeito ia analisar bem e transformar esse 40% em extraordinário para os funcionários, que é mais justo que ele receba, porque eles têm horário diferenciado, são de madrugada, sai de madrugada e chega de madrugada um ou outro motorista. Então, acho que merece realmente um salário melhor que eles ganham. Só que o 40% acaba dando muito o que falar. Eu acho que o prefeito vai analisar bem mesmo e transformar esse 40% de gratificação em hora extra, que é mais que justo que ele receba, porque eles fazem esses horários e têm por obrigação a receber. Então, que o pessoal do barco lá embaixo, principalmente o dos operários, já estão bastante revoltados com esse projeto, porque me ligaram hoje vários funcionários de baixo dizendo que o motorista de baixo não vai ter essa gratificação, que já tiveram um reajuste também os pedreiros, os motoristas nos meses anteriores, e o operário ficando para trás. Então, estou reclamando também. Então, acho que é hora de pensar bem em tudo que for dar de aumento. Eu acho que todo tem que ganhar bem, mas sentar, estudar bem o que fazer, para não deixar um outro sentido, porque todos são funcionários, todos merecem ser lembrado e valorizado pelo que faz. Sobre o projeto de minha autoria, que foi dado nome na quadra da Ana Fernanda e José Roberto Cortesão, queria agradecer também aos vereadores por ter votado favorável. Eu acho que todo mundo daqui, todos os vereadores aqui, conheceu muito o meu Cortez. Realmente foi uma história das mais interessantes que eu na parte de esporte. Acho que o Léo Luiz Carlos, tenho o prazer de jogar com ele, Luiz Carlos, várias vezes, né? Seu irmão Marcelo, foi essa conquista importante que ele conseguiu na nossa região, onde faz no tricampeonato, uma das mais importantes da carreira dele. Só acho que esquecer de constar no currículo que é tricampeão do Mário Zé Cabral, né? Me parece que faltou o Mário Zé Cabral citado na biografia dele. Mas todo mundo sabe da importância que foi para a Cerqueira César. Infelizmente foi cedo. E infelizmente o futebol está acabando. Quem viu o que ele fez, viu. Quem não viu, acredito que dificilmente vai ver, porque o futebol está meio devagar. Não é culpa de quem está no esporte hoje, não é que realmente o futebol parece que desinteressou um pouco pelo futebol. Mas infelizmente a vida é assim mesmo, teve que tocar o barco. É só isso que dizer a todos, uma boa noite a todos e obrigado. Jair Godoy.
Realmente, as indicações, moções e as denominações foram todas merecidas. Então a gente fica feliz por ter todas elas serem aprovadas por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, vamos encerrar a sessão, lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 5 de novembro de 2015. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 16ª sessão ordinária do ano legislativo de 2015. Boa noite a todos, obrigado pela companhia.